Pega a sua Bíblia, por favor, e a gente vai caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Vamos lá. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à morte, mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Amém? Tem uma multidão lá fora também, não tem? Olha, eu não sei quantos anos você tem, quanto tempo você conhece Jesus, se você já o conhece de fato, se você começou na sua vida com Jesus agora. Como eu disse no começo de tudo, a minha função é ser um evangelista. O evangelista é, se a vida fosse um acidente de trânsito, eu sou o que chega primeiro. E eu tenho uma palavra que ela é simples, então eu não vou tentar impressioná-los, muito menos tentar impressionar hoje o pastor Arão e também o pastor Eduardo. Eu vou ser coerente com a minha realidade, daquilo que Jesus conversou comigo quando fui chamado para essa grande obra. Veja, eu tenho 35 anos de idade, perto do pastor Arão, por exemplo, a gente está falando de quase a metade. Então, é uma trajetória que ainda é muito curta para poder ter experiências mais profundas. Mas de algumas coisas eu já posso, talvez, falar com mais propriedade. E talvez essa questão que mais me importa é a maneira com que eu conheci Jesus de fato, não foi a maneira que Cristo foi me apresentado no começo. Eu vou ser mais específico. Quando eu conheci Jesus, eu nasci numa família cristã, eu nasci numa família evangélica, mas antes de aprender a amar a Jesus, eu aprendi a ter medo dele. Então, durante toda a minha infância, as palavras que eram subsequentes ao nome Jesus era: ele vai pesar a mão, ele vai castigar você, ele é um justo juiz. E quando alguém falava que ele era amor, alguém complementava: mas ele também é justiça. Como se basicamente uma coisa se opusesse à outra. Então, durante muito tempo, a minha perspectiva sobre Cristo era uma perspectiva de medo. Eu fui criado dentro de um ambiente religioso, porém não um ambiente onde Cristo era de fato o centro. E veja, de uma certa maneira, todos nós fomos colocados e apresentados a Jesus de uma maneira singular. Uns aprenderam a amar a Jesus, outros aprenderam a temer a Ele. E na verdade, uma coisa meio que parece com a outra, mas de fato não é. Quando nós falamos a palavra temor, alguém chama de medo, e temor não é medo. Temor é princípio de sabedoria. Se o medo é um trauma do passado, o temor é uma prevenção com relação ao erro do futuro. Você não erra porque tem um trauma, você tem temor e de fato está protegendo a sua vida em Cristo. Mas todo mundo foi apresentado a Jesus de alguma maneira, e alguns, pela maneira que foi apresentado, até hoje não vivem um relacionamento genuíno com Jesus. Eu vou falar algo para você que é estranho do nosso tempo. No nosso tempo, muitas coisas estão sendo criminalizadas. E uma das coisas que estão sendo criminalizadas no nosso tempo é a fé. Eu não estou falando de um discurso onde perseguição religiosa está em pauta. Não é sobre isso. Mas dentro da nossa própria realidade cristã, quem tem muita fé incomoda os outros. Quem tem muita fé é chamado de irresponsável. Quem tem muita fé afeta o ambiente. E alguém se ofende e diz: é maluco, é doido, está se achando. Eu vou te falar uma coisa interessante. Eu gravei um podcast há um tempo atrás. Isso não é uma defesa, é uma composição da mensagem. Eu gravei um podcast, e nesse podcast o dono do podcast estava conversando comigo sobre sonhos, realizações e coisas que Deus faz.
E eu explicava para ele dizendo que quando nós vamos fazer uma planilha, nós precisamos deixar uma linha vazia. E nessa linha vazia precisa ter uma palavra chamada milagre. Ou seja, por mais que sejamos homens inteligentes, planejados, sabe, e saibamos fazer uma planilha excelente, quem vive do favor e da misericórdia de Deus precisa deixar uma linha vazia. E nessa linha você não controla, nessa linha você não coloca a mão, nessa linha você não tem ingerência, porque nessa linha é onde Deus entra, é onde Deus tira da sua mão o controle e te faz dar passos que você nunca daria de maneira lógica. É onde Deus te leva a um lugar muito maior. E alguém, e não estou falando de uma pessoa, é de vários alguém, olham a isso e digam: não, isso está errado. Isso aqui não pode. Por que não pode? Porque quem não viveu uma experiência extraordinária com Jesus nos tempos de hoje está afetando a experiência daqueles que querem viver com Jesus algo extraordinário. Então veja, é como se nós tivéssemos uma briga no corpo de Cristo. Irmãos mais velhos de um lado, irmãos mais novos do outro. Os irmãos mais velhos estão dizendo para os irmãos mais novos: não acontece, não adianta, não ora, não faça. E os irmãos mais novos estão dizendo: mas alguém me disse que Jesus faz. Não, peraí, a Bíblia diz que ele pode. Mas os irmãos mais velhos estão dizendo porque foram frustrados na sua experiência. É melhor não acreditar. Toma cuidado, entende? Então nesse ponto de partida, a gente olha dois relatos dentro de um só texto. Primeiro, um homem chamado Jairo aparece na história. Eu quero que você viva comigo essa mensagem, inclusive quem está lá no auditório de fora. A Bíblia diz que Jesus estava chegando e uma multidão o aguardava. Multidão é barulhenta, me ajude. Lucas capítulo 8, versículo 40. Jesus estava chegando e uma multidão o aguardava. Eu não vou conseguir terminar nunca. Eu vou me empolgar. Veja, a multidão é barulhenta e a multidão aguardava Jesus. A Bíblia diz que Jesus sai do barco. E quando ele sai do barco, não vou falar de novo porque vocês vão cansar. Só que olha que interessante. Há uma multidão, e essa multidão faz muito barulho. Essa multidão está aguardando Jesus. Todo mundo quer viver milagre. Só que de repente um homem se destaca na multidão. E a crise é porque esse homem, a Bíblia dá muito detalhes sobre ele. A Bíblia vai dizer, o evangelista vai dizer, o nome dele é Jairo. E ele é príncipe da sinagoga. Fala uau. Sabe, se impressione. A gente não está falando de um homem qualquer. A gente está falando de um homem que é o príncipe da sinagoga. E veja, é uau porque a gente se impressiona com coisas que o mundo acha legal. Nós valorizamos status, a gente valoriza título, a gente valoriza a condição financeira. O ser humano, ele é visual, ele é meritocrático. A gente olha e a gente valoriza algumas coisas. Para nós, alguns têm mais direito do que outros. Para nós, alguns podem mais do que outros. Para nós, até para a oração, alguns oram e Deus responde e outros Deus não ouve. Eu vou falar uma coisa para você e não me leve a mal. Quando alguém me pede oração, eu oro porque é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas eu preciso que você entenda que quando você ora e eu oro, não tem diferença nenhuma. Quando você entra no seu quarto, tranca a sua porta, dobra o seu joelho, não é o sacerdote, o sumo sacerdote, o funcionário do sacerdote, não. É filho de Deus orando. Então não há diferença, mas a gente acha que tem. Quando a gente diz, olha, por favor, ora por mim, é como se a gente estivesse dizendo em outras palavras, se você orar, ele vai responder. Se eu orar, ele sequer ouve. Porque a gente colocou mérito onde não era para ter mérito, onde era só para ter graça, a gente colocou mérito. E é só graça mesmo. Se fosse por mérito, eu já não estaria aqui pregando para você. Já teria outra pessoa melhor. E quanto tem, imagina. Mas porque é graça, o mérito se esvai e o brilho do Espírito do Senhor aparece no meio da igreja. Porque você olha para alguém incapaz, improvável e diz, se Deus fez com ele, Deus pode fazer comigo. É como o irmão solteiro aqui, talvez o ex-solteiro, que alguém disse, não, eu também quero. E é exatamente isso, quando a gente vê graça, a gente olha, se Deus fez lá, ele pode fazer aqui também. Se a gente vê mérito, a gente sabe que o que um pode, talvez eu não possa. Mas olha, Jairo é o príncipe da sinagoga. E quem é príncipe da sinagoga, ele tem uma certa moral.
E a moral dele é tão grande que ele vai até Jesus, se ajoelha na frente dele e diz: se o Senhor puder, vai na minha casa. Mas não é tipo assim, ó, amanhã, mês que vem. Ele diz: não, minha filha está para morrer, e eu queria que o Senhor fosse agora. Olha, não me leve a mal, mas se você não é Jairo, se você não é príncipe da sinagoga, a multidão não deixaria você fazer uma coisa dessa. A multidão te paralisaria. Imagina a cena. Nós estamos dentro de um auditório lotado. Esquece eu, não é eu que vou pregar, é o pastor Eduardo Reis que vai pregar para você. Mas aí quando ele sobe para pregar e você está ansioso pela mensagem, você saiu de casa dizendo: hoje Deus vai falar comigo. Alguém sobe aqui e diz: Eduardo, eu queria que você fosse na minha casa orar pela minha filha. Irmão, de certo você fecharia o tempo, a não ser que fosse alguém muito importante para você. A não ser que fosse uma pessoa que tivesse um legado muito grande, a não ser que fosse alguém muito famoso, a qual você admira, então você abriria a mão do seu lugar para que alguém mais importante para você tivesse mais acesso a Jesus, aqui nesse caso, a quem fosse pregar. Então agora, compreenda que a minha preocupação maior é o coração de Jesus. Se Jesus vai na casa de Jairo, eu confesso que meu cotovelo começa a doer e a inveja abate. Porque se eu não sou Jairo e eu não sou príncipe da sinagoga, esse acesso não é garantido a mim. Que loucura é essa? Você chegar para o homem mais importante do mundo e dizer: vai na minha casa. Irmão, pelo amor de Deus. Entenda, nós passamos 2025 anos depois e ele ainda é o homem mais importante que o mundo conheceu. O nome dele está acima de todo nome. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, para sempre será, estrela de Davi. Ei, irmão, ele é. Agora, imagina que nós somos aqueles que estão chamados de bem-aventurados, que creram, porém não viram. Mas imagina ver, imagina tocar, imagina estar perto, imagina sentir o cheiro. Imagina, essa galera estava vendo, sentindo, e agora não era eles que estariam na pauta, era a filha de Jairo. Só que a multidão, irmão, ela vai seguindo o flow. Jesus vai para cá, a multidão vai junto. Só que multidão, lembra, é barulhenta. E eles estão indo para casa de uma menina que está doente. Agora, veja, a Bíblia diz que a multidão, ela se acotovelava. Imagina a sensação de desconforto no meio dessa multidão. Todo mundo se encostando, todo mundo se tocando, e todo mundo indo para a casa de Jairo. E o Jairo, Big Boss, indo na frente. Come on, Jesus. Sabe, é o endereço da casa dele. Ele está levando para a casa dele. Jesus está indo para a casa dele. E a multidão está indo só para ver o que vai rolar. Eu imagino os discípulos, todos felizes, porque estão indo na casa de Jairo, rico. Ninguém vai ter que transformar multiplicar pão em peixe. Não vai ter que transformar água em vinho. Jairo, rico. Eu imagino Pedro dizendo para a galera: hoje está garantido. Hoje nós não vamos precisar se preocupar. Imagina, Jesus vai curar a filha do Jairo. Vai ter churrasco, vai ter festa. Sinistro, irmão. Mas aí que está. No meio dessa história, onde um homem tem tamanho destaque, surge uma mulher. E essa mulher, quando ela surge, a Bíblia dá muitas características, mas ao mesmo tempo, falta algumas importantes, pelo menos para nós. Você que é muito inteligente, encontre na sua Bíblia qual é o nome da mulher, por favor. Mas espera aí, o primeiro tem nome e a função. E cadê a função e o nome dessa mulher? Não tem. Não tem o nome, não tem a função. Só diz o que ela não tem e o que lhe acometeu. A Bíblia vai dizer que ela tem uma doença de 12 anos. Há 12 anos. Um fluxo de sangue que não cessa. Ela tentou se curar e não conseguiu. Ela gastou tudo que tinha e não deu certo. Ou seja, ela é pobre, frustrada e doente. Pobre porque gastou tudo e não tem mais nada. Frustrada porque tentou e não conseguiu. E doente porque a enfermidade ainda reside no corpo dela. Só que quem está doente há 12 anos, não está doente só de uma área da vida. Todas já adoeceram. O seu espírito está em crise, a sua alma está doente e o seu corpo físico, o diagnóstico está no texto. Ela tem um fluxo de sangue. Quem é a mulher aqui? Levante a mão.
Você sabe o que é. É difícil. Uma mulher saudável tem um fluxo de 5 a 7 dias por mês e ela tem 12 anos. Quem é homem aqui? Levante a mão. Vou melhorar. Quem é homem casado? Levante a mão. Felicidade, irmão. Tem muito solteiro aqui. Felicidade. A gente também sofre com isso. E a gente, porque é muito puro, porque tem um coração muito generoso, a gente é manso e humilde, a gente demora para entender que nós não somos culpados do que aconteceu. Todo homem casado sofre do mesmo mal. A gente pergunta: o que foi que eu fiz? E a gente tem uma resposta que a gente nunca sabe o que aconteceu. A pergunta é simples, mas a resposta é complexa. Porque a resposta você não sabe se é uma afirmação ou outra pergunta. Porque é normalmente assim: fez? Aí você fala: fiz ou farei? Não sei. Então, brincadeiras à parte, essa mulher tem isso há 12 anos. Ela não tem nome. Só que aí agora a Bíblia diz algo. A Bíblia diz algo maravilhoso. A Bíblia diz: e ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Obrigado, irmã. Eu pensei que eu ia passar vergonha. É que eu nasci para isso. Essa é a minha vida. Eu estou gastando o meu tempo, a minha vida, falando de Jesus. Eu não estou perdendo, mas eu estou ganhando. Entenda, eu estou gastando, de fato, dias da minha vida. Eu poderia estar em casa, mas eu estou aqui dizendo para você sobre ele. Agora entenda, o que você ouvir sobre ele pode determinar o nível do seu relacionamento, a proporção do que a verdade lhe é entregue. Então agora entenda, a Bíblia diz: ela ouviu falar de Jesus, mas rapidamente você vai descobrir que o que ela ouviu não é suficiente para aquilo que ela precisava. Veja, meu Deus do céu. A Bíblia diz em Marcos que ela concebe dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Tá vendo? Esse é o nosso problema crônico de gerações. A gente se impressiona com aquilo que é pequeno. A gente valoriza o que parece grande, se impressiona com aquilo que é pequeno, mas não dá o valor na mesma medida. E eu vou explicar o porquê. Porque a gente acha lindo alguém que diz: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Mas a gente esquece que 5 minutos atrás alguém chegou pela frente e diz: vai na minha casa. Então, enquanto um tem tudo, a outra tá maneiro. Se só tocar na orla do manto, incrível, parabéns, você é linda, você é brilhante. Na verdade, é alguém que aprendeu sobre Jesus, mas não entendeu quem Jesus é. Sabe o que ela está indo atrás? De cura. E Jesus tem muito mais para ela. Provavelmente alguém que falou para ela disse: ele cura, mas esqueceu de dizer que ele liberta, transforma, batiza, leva para o céu, muda a vida do ser humano, dá uma perspectiva nova, transforma o futuro, apaga o passado, muda a realidade. Eu tenho dó dela no começo, mas acho lindo a fé que ela tem. A Bíblia diz que ela concebe dentro dela. Sabe o que é conceber dentro? É quando você não compartilha o que pensa pelo medo da reprovação de outrem. Então ela pensa sozinha: eu acho que se eu conseguir chegar perto dele, se eu tocar só na orla do manto dele, me será suficiente para viver o milagre que eu preciso. E milagre que precisa é diferente do que de fato você necessita. Mas está tudo bem. Ela está vendo a multidão vindo, e ela está aqui, olhando na multidão e tentando encontrar a brecha. Porque o maior desafio dela para chegar até Jesus é passar pelo meio da multidão. Vou te falar uma coisa, meu lindo. Sabe com o que eu sofro no meu ministério? Não é com os irmãos mais novos, é com os irmãos mais velhos que fazem parte da multidão. É eles que estão em volta de Jesus assim, Só entra se for parecido com a gente. Só entra se for da mesma galera.
só chega perto se falar como a gente fala, só chega perto se parecer com aquilo que a gente parece. A gente está mais perto dele. A gente é... irmão, ai meu Deus do céu. Eu estou olhando para a mulher e eu estou dizendo para ela: eu te entendo, minha linda, mas relaxa. Relaxa que o jogo vai virar. Relaxa que o jogo vai virar. Então, agora, entenda, não me leve a mal, mas a vida e o mundo e a história sempre está dividida. Os irmãos mais velhos e os irmãos mais novos. Quando Jesus fala a parábola, ele mostra que o irmão mais velho, ele não entra para a festa do irmão mais novo, porque na cabeça dele, porque fez certo a vida toda, ele merecia a festa que o irmão mais novo estava vivendo. Só que aí que está. Fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que errar a vida inteira. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem escreveu foi Tim Keller sobre o livro Deus Pródigo. Não sou eu que estou inventando nada de novo. E sabe qual que é a loucura? O irmão mais novo, ele está olhando e ele quer muito chegar até Jesus. Mas como tem muito alvoroço em volta, e o que ele carrega é impureza, e nesse caso aqui era de fato, porque ela era impura pela enfermidade que carregava, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia abraçar ninguém, ela não podia cozinhar, tudo que ela tocava ficava impuro. Imagina uma pessoa. O medo dela é que antes que ela chegue até Jesus, ela seja apedrejada pela multidão que o envolve. E a multidão que o envolvia provavelmente também carregava impurezas. Mas é fácil quando a impureza aparece, e quando a impureza dá para esconder debaixo de uma capa. Deixa pra lá. Eu só preciso que você entenda. Essa mulher, ela está vivendo o dia D. É o dia da oportunidade da vida dela. É o dia que ela teve um fragmento de mensagem, mas já foi suficiente. Deixa que o caminho apresente o todo. Mas o pouco que ela sabe já moveu ela em direção a Jesus. O pouco que ela ouviu já está levando ela para perto de Cristo. O pouco que ela recebeu já é suficiente para ela se deslocar em direção. Só que ela vai descobrir que o pouco que ela sabe é nada perante aquilo que ele é. Aí a Bíblia diz que ela vai indo, ela vai passando pelo meio da multidão. Enquanto isso, Jairo, príncipe da sinagoga. Vou começar de novo que vocês não valorizaram. Lucas capítulo 8, versículo 40. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. Todas as vezes que for um certo abandono da mensagem, voltarei em Lucas 8,40. Jesus chegou e uma multidão o aguardava. De repente um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, foi até Jesus e disse: Jesus, vai na minha casa. E a Bíblia diz que Jesus foi. Mas então aparece um novo personagem, uma mulher que não tem nome, pobre, frustrada e doente, que concebe dentro dela: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. E ela consegue vencer a multidão, ela consegue vencer os olhares, ela se esconde pelo meio da sombra do barulho que a multidão faz. A multidão tinha diminuído, uma parte estava... Amém. E ela vai por detrás de Jesus e ela toca na orla do manto. E quando ela toca na orla do manto, a Bíblia diz que imediatamente o sangue dela parou de correr. Não, valoriza. Imediatamente, 12 anos, o sangue dela parou de correr. Qual é a lógica? A lógica de alguém que foi curada de uma enfermidade de 12 anos é: grita, celebra, mas a Bíblia diz que ela não faz absolutamente nada disso. A Bíblia diz que ela é curada e ela foge para se esconder. Essa é a prova que você pode ser curado e permanecer doente. Essa é a prova que você pode ter vivido um milagre com Jesus, mas nunca tê-lo conhecido de fato. Porque quem conhece fica, quem conhece permanece, quem descobre fica nele, não vai embora dele. E a Bíblia diz que a mulher, ela toca nele e ela é curada imediatamente e ela começa a sair. Só que a Bíblia diz que quando ela vai sair, Jesus para. Jesus parou. Jesus parou. Imagina a multidão aqui, Jesus parou. E aí Jesus diz: alguém me tocou.
Eu preciso dos irmãos do aleluia comigo agora. Pega a palavra, alguém me tocou. Pode não ter nome para a multidão, mas para mim é alguém. Alguém me tocou. A Bíblia diz que imediatamente a multidão começa a se afastar dele e dizer: não fui eu que toquei, não fui eu que toquei. Eu não sei se eu tenho problema na cabeça, irmão, mas se eu tô lá eu ia falar: fui eu que toquei. Uma oportunidade única de interagir com o homem. Jesus ia falar: não foi. Eu falei: tá bom, pensei que era eu. Imagina, irmão, já ia falar para todo mundo, falei com ele hoje. Meu amigo, meu best friend. Ai, irmão, desculpa, perdão. É pensamento intrusivo. Olha, alguém me tocou. Aí o Pedro, que é o discípulo mais vida louca de Jesus. Toda equipe tem um estagiário e um vida louca, toda. Irmão, o Pedro era só pra ficar quieto, irmão. Mas o Pedro tá aqui, ó. Ai, ai, ai. Vou dar minha opinião. Ninguém perguntou, mas vou dar. E aí Jesus tá falando: alguém me tocou. O Pedro vai até Jesus e diz assim: como assim alguém te tocou? Irmão, Pedro está indignado. Pedro, a multidão está te tocando. Irmão, a gente é catarinense. A gente, quando vê uma coisa assim muito discrepante, o que a gente faz? É que os catarinenses mais velhos. Amém? Lá em Joinville a gente tem o upgrade disso, que é o dirt, que é o... Ai, o pessoal jovem: ai, o que é isso? Você sabe, só tá fingindo. Irmão, eu imagino o Pedro assim, tipo... Aí, irmão, se eu sou Jesus, eu falo: Pedro, cala a boca. Demissão por justa causa. Você não chama a atenção do mestre na frente de todo mundo. Mas Jesus é maravilhoso. Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. É porque ele é rico? É porque ele é príncipe da sinagoga? É porque ele é importante? É porque o saldo da conta dele é recheado? É porque ele é uma autoridade? Não, porque eu senti que de mim saiu virtude. Aleluia. A multidão está toda afastada. Jesus está parado assim: cadê? Aí a Bíblia diz que ela, percebendo que não iria conseguir passar desapercebida, vai até onde Jesus está. Você é bom de detalhe? A Bíblia diz que ela chegou na frente de Jesus. Lucas 8,40. Ah, vocês perderam, não tenho culpa, vocês perderam. Vocês nem parecem que são de Balneário Camboriú. Gente, pelo amor de Deus. Ela chegou pela frente. Não, eu vou ter que desenhar. Oh my God, vou ter que desenhar. Jairo chegou pela frente. A mulher chegou por trás. 3 minutos depois, Jairo está esperando e a mulher está na frente. Não, você não pegou. Eu vou melhorar, prometo. Agora vai. Para quem ninguém para, Jesus para. Para quem ninguém olha, Jesus olha. Para quem ninguém chama pelo nome, Jesus chama de alguém. Para quem ninguém valoriza, Ele valoriza, Ele para. Irmão, do nada virei pentecostal, aqui. E vocês viram que eu vim na paleta da igreja, né? Falaram que era bege. Eu vejo os vídeos todos, irmão. Eu só falo: quanto mais bate, cresce. Deixa. Escute. Aqui. Ai, morreu, tá caído. Ninguém bate quem tá morto, lindo. Mas eu estava falando sobre a mulher. Então agora ela está na frente. Não, vou melhorar. Pensa comigo. Para Jairo, a multidão provavelmente deve ter paralisado o rolê dizendo: abre para Jairo. Jairo está chegando. Então a gente pode dizer que para Jairo a multidão parou Jesus, mas que para a mulher, irmão, é que vocês têm muito cara de rico.
Mas se vocês fossem vida louca igual eu e tivessem saído da onde eu saí, vocês estavam dando mortal para trás, dizendo: Deus, o Senhor me achou também. Ninguém olhou, ninguém viu, mas o Senhor olhou e viu algo que eu ainda não entendi. É graça, é graça. Agora, entenda, você pode estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e não viver. A Bíblia diz que ela está na frente de Jesus e ela está chorando e tremendo de medo. Você percebe como uma verdade faltando partes, ou um sofisma carregado de palavras preciosas, causa perigo? Porque veja, se a gente aprende a ter medo, a gente não desfruta do relacionamento pleno. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas a gente está querendo colocar medo como se o medo fosse uma ferramenta pedagógica. Mas nada é mais pedagógico do que o amor de Jesus. Não é sobre eliminar a correção, mas é sobre dar valor e maximizar aonde as coisas aparecem de fato de quem Jesus é. Ela está na frente de Jesus, ela está tremendo de medo, e ela está chorando, e ela começa a dizer: eu não toquei em você. Ela está dizendo: eu não toquei em você, eu toquei na orla do teu vestido. Ela está dizendo: eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, e eu sei que eu não posso encostar em você. Você é santo, eu não. Eu sou impura, eu sou suja, eu não mereço estar aqui. Por favor, não me julgue. Talvez o medo dela maior é a multidão que deve estar olhando para ela dizendo: que nojo. Quem ela pensa que ela é? E Jesus está em silêncio. Jesus está olhando para ela. E ela está chorando e tremendo de medo. Ela está dizendo: eu não toquei em você, eu toquei na orla do teu vestido. E ela está dizendo: eu sei que eu não sou Jairo, eu não tenho o mesmo direito, eu só queria ser curada e ir embora. Me deixa ir embora, eu só queria parar de sangrar. Eu sei que esse não é o meu lugar, eu sei que não é o meu ambiente, eu sei que eu não podia estar aqui. Eu não toquei em você, eu estou prometendo, ó. E Jesus está parado. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é incrível. Diga para alguém, fala: ele é maravilhoso. Ele constrange, ele é maravilhoso. Ele está olhando como se estivesse dizendo: vai, linda, rasga o coração, fala tudo o que você pensa, fala tudo o que você sente. Vai, fala. E ela está: eu não toquei em você, eu não toquei na rola do manto. Quem aqui é pai e mãe? Levante a mão. Você lembra do dia que seu filho nasceu? Claro que sim. Bom, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma parada que, quando eu era jovem, eu morria de medo de não poder ter filho. E eu me lembro quando meu primeiro filho nasceu. O João, meu mais velho. O João é um lord, ele é um gentleman. Deus me deu o nível mais fácil no primeiro. Você sabe que a do final, se tivesse vindo primeiro, seria um 2 e não um 3. E é interessante porque eu dei nome para os meus filhos. O nome do primeiro é bíblico, é João. João significa graça. O Noah é o Noé. O Noah é uma promessa de Deus, nasceu na pandemia, era o nosso conforto. A terceira, eu vi que nome bíblico não funcionava tanto. E eu botei um adjetivo: Serena. E ela é tudo na vida, menos serena. E eu... E sabe o que eu descobri? É que por mais que eu acho lindo o nome deles, eu não os chamo pelo nome. Eu chamo pelo que ela é, não pelo nome que eu dei. Entende? Só que eu descobri que ao longo do caminho, os adjetivos se tornam mais importantes do que qualquer coisa. Então eu chamo de príncipe, princesa. Chamo de tudo, menos do nome. Aliás, eu até chamo pelo nome. Mas o dia que eu chamo pelo nome é porque algo deu ruim. Lá em casa, se eu chamar minha filha pelo nome dela, ela se sente extremamente ofendida. E se eu chamar pelo sobrenome, ela começa a chorar. Porque ela entende que alguma coisa deu errado. Mas a palavra que me pronuncia desde o dia 1 é a palavra filho. A palavra filha. Meu filho
Todos eles nasceram nos Estados Unidos, por uma direção de Deus que o Senhor nos deu para o primeiro. Os outros dois foi lucro, porque a gente não queria dar uma coisa para um e não dar para o outro, e transformar o meu filho num José no futuro, de ser odiado pelos irmãos porque um recebeu algo que outros não receberam. O nosso filho, quando nasceu, a médica falou: pai, tira a camiseta. Eu falei: por quê? Ignorante, não sabia o que era. Mas é porque lá, quando nasce o filho, eles colocam também no pai, para o pai sentir. Eles chamam de pele a pele. Naquele dia minha vida frisou, e eu nunca vou esquecer do cheiro, a temperatura, do que eu senti, da lágrima que correu. E eu acho que ali a palavra amor começou a ter um outro significado. Ali eu descobri que o amor podia doer, que o amor podia latejar no peito, sabe? E eu me lembro que ali eu me senti o homem mais importante do mundo, porque eu olhei para um pedacinho de carne e chamei de filho, filho, filho. Naquele dia eu estava passando tudo para ele, aquilo que era meu. Naquele dia, de ato automático, tudo que eu havia construído na vida agora era dele. Isso é uma loucura. Mas tudo que eu fiz até então, meus 27 anos, que era a idade que eu tinha, agora era dele por herança. Eu não tenho mais o direito de tirar dele, porque ele era meu filho. Eu registrei ele. Eu fui lá na maternidade, coloquei o bichinho no meu nome. O sobrenome dele é o meu sobrenome. Sabe qual é a loucura de tudo? É que a mulher está chorando e tremendo de medo. E Jesus olha para ela e podia ter escolhido qualquer coisa para dizer, mas olhou para ela e disse: filha. Não. Lucas capítulo 8, versículo 40. Não, irmão, não é possível. Jesus chegou e a multidão aguardava. Chegou um homem chamado Jairo, o príncipe da sinagoga. Irmão, você está vendo? Você diz uau para o príncipe da sinagoga, e para a filha você vai... Irmão, pelo amor de Deus, o que é mais importante? Eu vou dizer para você o que é mais importante. O título mais importante que um homem pode ter na terra não é ser príncipe da sinagoga, não é ser presidente de uma nação, é ser chamado de filho de Deus. Então, pelo amor de Deus, fala para alguém que está perto de você: não finge costume. Jesus olhou para ela, o homem mais importante, aquele que Isaías profetizou, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ei, é ele! O caminho, a verdade e a vida, a estrela da manhã, a raiz de Jessé, o pão que desceu do céu, a água da fonte. Ei, ninguém é mais importante do que ele. E esse homem olhou para a mulher que não tem nome e disse: você é minha filha. Que bom. Eu preciso terminar. É brincadeira. É só para testar. Ai, Jesus. Você sabe que a nossa vida, o que somos, são divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando Jesus é tocado por ela, o corpo físico dela é curado. Mas quando ela vai embora, a alma e o espírito ainda permanecem doentes. Se tiver alguém bonito perto de você, se tiver. Se não tiver, olhe para frente como se nada tivesse acontecendo. Mas se tiver, vamos dizer que tenha, você vai olhar para ela e você vai dizer: Jesus não deixa nada pela metade. Tudo que ele começa, ele termina. Ela voltou e Jesus chamou ela de filha. A alma é aonde reside as nossas emoções. Todo trauma,
toda rejeição, toda dor do abandono é curado quando Jesus assume a filiação dela. Agora você é a minha filha. Não, sabe, não importa o que os outros dizem agora, que agora você é minha filha. E eu não vou te chamar pelo nome, eu vou te chamar aquilo que você é para mim. Você é a minha filha, corpo e alma. Aonde está o Espírito? Está aqui. A tua fé te salvou. Não, 3 aleluia, eu vou dizer de novo. A tua fé te salvou. Irmão, aonde está a salvação se o sacrifício na cruz ainda não aconteceu? Pelo princípio que disse há 3 minutos atrás, quando Jesus chama ela de filha, tudo que era dele agora também era dela. A salvação era ele, a salvação estava nele. Quando ele chama ela de filha, é como se ele estivesse dizendo: tudo que é meu agora é seu. Vai em paz. Amém. Você já vai já? Sei que você estava indo embora. Eu estava preocupado. Vamos ouvir. Ah, vamos ouvir depois. O povo está esperando a menina ser curada. A menina agora está indo para casa. Diga amém. Ela vai poder abraçar a família. Ela vai poder fazer comida para os outros. Ela vai poder amar as pessoas de perto. Ela está curada. Posso começar em Lucas 8:40. Ó, se eu quisesse, ó. Enquanto ela está indo para casa, alguém corre até Jairo e diz: ei, Jairo, não incomoda mais ele, porque a tua filha, ela já morreu. Imagina o climão. Quem é pai agora entende o que acontece. Não importa se você é príncipe da sinagoga, nessa hora não vale de mais nada. Não tem mais valor nenhum. Não tem graça nenhuma. Não tem brilho nenhum. Provavelmente Jairo deve ter caído num choro, mas o mesmo Jesus que parou encontra o olhar dele no meio da multidão, olha para Jairo e diz: ei, Jairo, não tenha medo, apenas continue crendo. Não, eu vou ter que melhorar. Ei, Jairo, a notícia que chegou para você não vai parar aquilo que eu vou fazer. Jairo, bora para tua casa, Jairo. Vamos seguir o fluxo, Jairo. Segue na frente. Eu imagino que o servo do Jairo não entendeu nada, porque agora é um velório, não é mais um ambiente de cura. Eles não estão indo mais para um ambiente de cura. Agora é um velório de uma menina que acabou 12 anos e acabou. Jesus está indo. Aleluia. E a multidão não faz mais barulho agora. Ela morreu. A multidão estava falando no meio: onde? Por que a gente está indo para casa do Jairo? Agora era para resolver o nosso problema, porque o dele já era, morreu, acabou. Mas eles ainda estão indo. E quando eles chegam na frente da casa de Jairo, a Bíblia diz que lá fora as carpideiras estão chorando. Carpideiras eram mulheres que eram pagas para chorar em velório de rico. Que foi? Você riu? Nada é mais carente do que alguém pagar para alguém chorar no velório. Mas isso era uma cultura da época. As carpideiras estão lá. Morreu tão nova. E aí Jesus chega. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus chega, de boa, manso e humilde. Ele vai aonde? Ele vai nas carpideiras. Por que vocês estão chorando?
Irmão, Jesus é incrível, né? Por que vocês estão chorando? Aí elas dizem, porque a menina, ela morreu. Aí Jesus disse, não, ela não morreu, ela só está dormindo. Não, irmão, pelo amor de Deus, vocês são estranhos. Oh, não, irmão, pelo respeito, a menina está morta lá dentro. Ela morreu, ela está dormindo. Aí a Bíblia diz que o povo de Balneário Camboriú fez e as carpideiras riram de Jesus. As carpideiras começaram a rir dele. Porque é estranho quando alguém chama de filho quem ninguém sabe o nome. É estranho quando alguém chama de sono aquilo que o outro está chamando de morte. É estranho quando ele olha para alguém que ninguém vê e chama para perto dele e usa para a glória dele. É estranho quando ele se envolve com gente que todo mundo se afasta. É estranho quando ele pega o improvável e coloca no lugar aonde só Deus pode fazer. É estranho mesmo. Os carpideiras riram. Aí quem ri não viveu o milagre, né? Quem ri fica do lado de fora. Pedro, Tiago, João, come on. Vamos lá resolver o problema. Jairo, vem junto, Jairo. Jairo tá... Meu Deus. Vamos embora. Irmão, a menina tá morta ou ela tá dormindo? Peraí, vocês são... Supletivo. Vamos lá, vamos de novo. A menina tá morta ou ela tá dormindo? É tuas ovelhinhas aqui, hein? Quem acha que ela está morta, levante a mão. Amém, me ajuda, isso. Quem acha que ela está dormindo, levante a mão. Ah, dividiu. Então vamos lá. Olha só. A menina estava doente. Ai, não passa a doença. Ó, ficou geladinha. Aí o médico colocou a mãozinha aqui. Já era. Faleceu. Chama as carpideiras. Manda o servo do sumo sacerdote, o servo do Jairo lá avisar ele. E aí ele fala, olha, a menina morreu. Vamos pro velório. Só que no meio disso Jesus disse, não, continua crendo. Não tenha medo, Jairo. E quando chega lá, as carpideiras dizem, elas confirmam, ela está morta lá dentro. Eu vou perguntar de novo, pelo amor de Deus. Ela está morta ou ela está dormindo? Irmão, não tem pulso, tá gelada. Ela tá morta ou ela tá dormindo? Esse é o problema de vocês. Ela tá dormindo, poxa. Irmão, o que vale não é o que um homem está dizendo. O que vale é o que ele está falando. Irmão, se ele disse que tá dormindo, rasga o exame. Rasga o diagnóstico. É ele que está falando. Não é um homem, não é um profeta, não é um garoto. É ele. Não, tá dormindo. E esse é o nosso problema. A gente acredita em todo mundo diz e não acredita no que ele está falando. A gente já podia ter vivido o nosso milagre faz muito tempo, mas a gente ainda está acreditando em alguém que diz que ele não faz mais. Bem na nossa vez. Ela está morta ou ela está dormindo? Ela está morta, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Irmão, a fé não torna ninguém burro. Ela está o quê? Ela está morta ou ela está dormindo? A resposta certa é: depende quem está falando. E para você, depende quem você está ouvindo. Tem coisa que para você parece o fim, mas para ele é só o começo. Tem coisas que para você não tem mais esperança, mas que nele tudo será novo. Tem coisas que você já desistiu e está querendo sepultar, mas para ele é só o começo. Jesus entrou no quarto dela e ela está o quê?
E para quem está dormindo, você manda ressuscitar ou manda levantar e acordar? Oh, Jesus, eu sou teu fã número 1, Senhor. Tu é maravilhoso. Jesus chegou na beira da cama dela e disse: acorda, menina. Foi aí que nasceu Ana Maria Braga. Perdão, eu sou do SBT, nem podia falar nada, perdão. Ninguém filmou. E ele, colocando todos para fora, tomou ela pela mão e disse: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou. E ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhes dessem de comer. É como se estivesse dizendo assim: aquilo que eu devolvo à vida, vocês manterão de pé. Dá manutenção. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. E o texto acaba aqui. Acabou. E eu tenho problema com o texto que acaba assim. Irmão, você já viu filme de romance que o casal sofre o filme todo e no final dá um beijo e acaba o filme? Pastor, eu acho injusto. Eu queria ver a lua de mel, eu queria ver os filhos nascendo, eu queria ver levando pro colégio, eu queria ver a primeira DR. Irmão, é igual aqui. Aí a menina recitou, e agora? Acabou. A sorte, a bênção, é que na minha Bíblia tem um negócio a mais aqui. Ai, o perigo, cheiro de heresia. Não, irmão, fica tranquilo, é só minha imaginação mesmo. Tá aqui, ó. Acrescentares, capítulo 7. Brincadeira. Não, irmão, é que tem coisa que eu não consigo não imaginar por conta da minha característica mesmo. Eu não consigo não imaginar a galera saindo da casa. Eu não consigo. Irmão, você tem que imaginar que tem uma multidão lá fora, as carpideiras que riram, estão tudo lá fora. Ah, irmão, só eu que fico pensando, o que aconteceu na saída? Irmão, eu prometo para você que... Então, eu vou deixar... Ó, não está na Bíblia, mas tem coisa que dá para ter um pouco de lógica. Volta o filme, Jesus está lá fora, as carpideiras, todo mundo ouvindo. Ela não morreu, ela só está dormindo, todo mundo rindo. Nossa, ele é doido. Entraram todo mundo na casa, a menina levantou. Vamos para a saída? Jesus saiu primeiro. E todo mundo, um monte de fofoqueiro, irmão, nada mudou no mundo. O que foi que aconteceu? E ele, obviamente, não mudaria a palavra do começo. O que ele disse? Ela acordou. Vocês têm que valorizar mais, senão eu vou voltar em Lucas 8:40. Ele, manso, humilde, perfeito, caminho, verdade e a vida. Deve ter dito, ela acordou. E aí tem, lembra? Pedro, Tiago e João. Aí saiu o João e o Tiago junto, provavelmente. Na minha cabeça. E João é o mais emocionado, já deve ter saído com a lágrima no olho, assim. Confia nele. O que ele falar, confia nele. Ele é poderoso, ele é extraordinário. Aquilo que ele fala acontece. E o Tiago está do lado dele. É verdade, confia nele. Só que tem que lembrar que tem o Pedro lá dentro. Ô pastor Eduardo, se eu estiver falando alguma coisa errada, corrige depois, mas deixa eu ir embora. Fala depois. O Pedro é o mais vida louca. Irmão, já viu o Pedro The Chosen, que ele já anda assim já? Já viu? Irmão, eu não consigo imaginar o Pedro. O Pedro já deve ter saído aqui, ó. O Pedro já saiu aqui já. E já foi nas carpideiras, irmão. Pedro foi na jugular das carpideiras, já chegou aqui já. Vocês sabem que vocês não vão receber, né? Não, aqui ó.
as carpideiras tudo. Por que nós não vamos receber? Porque a menina não estava morta, ela estava dormindo. E as carpideiras, mas como é que nós fica agora? Aí o Pedro, irmão, falou assim, ó, seguinte, avisa o sindicato de vocês que aonde ele chegar, o velório vai acabar. E agora chegou a hora de terminar. É porque tem um outro dia que tudo faz sentido na vida de um pai. A gente espera 9 meses. A gente ora na barriga. A gente se alegra com movimentos. A gente chora. A gente vê o baby center. Hoje é o tamanho de uma ervilha. E você nem gosta de ervilha. Mas aquela ervilha você se emociona. E aí nasce. E aí você pega no colo. E aí o amor começa a doer. E aí você sente. E aí você chora. E vai passando o tempo. Passa um mês. Passa 2 meses. E de repente aquele bichinho de gordinho ri pra você. E você já, ele me ama. 4 meses, 5 meses, 6, depende do tempo. Cada filho é um jeito. Um dia você está passando pela sala e o olhinho dele olha pra você e pronuncia, papai. Aí você já, Irmão, lá em casa teve 3 CPI. Porque eu jurava que eles tinham dito pai primeiro. E a minha esposa sempre disse que mamãe foi falado primeiro. Mas no fim, a ansiedade do pai não é quando ele adota, é quando ele é reconhecido. Não é quando nasce, é quando... Não, eu não sei se você está entendendo. Talvez só o dia que nascer um filho você vai compreender isso. Mas para quem é pai e mãe, a ansiedade de Jesus, a expectativa dele, porque a ansiedade talvez seja visto por defeito por alguns, mas não é só chamar você de filho, é você chamá-lo de pai. Quando ele para, ele está dando uma segunda chance para quem já viveu um pequeno milagre. Você pode viver a vida toda vivendo pequenos milagres. Você vive um pequeno milagre e você vai embora. Você vive uma pequena provisão e você se esconde. Mas o que ele quis com você desde o começo é que você chame ele de pai, porque você é filho dele. E eu vou te falar uma parada e eu termino, e eu confesso que não dá nem para continuar, porque eu preciso chegar rápido naquilo que é a necessidade da noite. Mas eu confesso para você uma coisa. Eu entrei numa crise quando meu segundo filho nasceu. Não sei se com vocês foi igual também. Eu tinha medo de não amá-lo da mesma maneira que eu amava o primeiro. Eu tinha medo. Não sei, o outro já tinha muito relacionamento. E aí nasceu o segundo, eu ficava, Jesus, será que eu vou amar menos ele? Com a terceira foi a mesma coisa. Será que é diferente? E aí eu fui descobrindo que o amor é o mesmo. Não tem como amar mais de outro. Mas eu descobri que tem filhos que amam mais a gente. E talvez não é nem que eles amam, é porque eles se conectam de uma maneira baseada na sua identidade, que vai além do relacionamento casuístico. Não é porque ela é minha filha, não é só porque ele é meu filho, é porque ele se encontrou num lugar no meu coração que para ele ninguém tem mais acesso do que ele. Não é que existe filho preferido, mas existem filhos que são folgados. Eu era um pai com o João, outro pai com o Noah, mas quando a Serena nasceu, eu resetei tudo. Eu não consegui ser igual, porque ela não deixou. Eu não consigo. Eu só não consigo. Me tornei um pai diferente, equilibrei para os 3, mas nela tem uma parada diferente. Ela se acha. Ela acha que ela é a irmã mais velha. Tudo ela já fez, tudo ela já viveu. E eu posso estar falando com a pessoa mais importante do mundo. Ela entra e fala, papai, pega eu pela mão e vamos embora.
E eu me constranjo com a confiança que ela tem, porque ela olha para mim e ela se sente tão amada e tão segura, que na cabeça dela nenhum relacionamento é maior do que o que a gente tem um com o outro. Ela ama a mãe dela, ela ama os irmãos dela, mas quando toca no pai, eu olho para ela e digo: essa menina, o dia que namorar isso aí vai me dar um problema. Eu tenho um ciúme dela. Deus é um Deus ciumento. Mas tem gente que não vive quase nada com Jesus, porque vive chegando por trás, vive escondendo dele, porque ainda tem medo de uma verdade que colocaram dentro de você, que no fim você descobre que é mentira. Sabe, a noite de hoje é um convite para você vir pela frente. Convite para você hoje não é para você ser curado, é para você ser transformado por inteiro. É para você ser filho, é para você ser lavado pelo sangue do Cordeiro, é para você viver a totalidade do que Ele tem, não uma parte do que Ele é. Ele cura, claro que Ele cura, mas Ele faz muito além do que a gente foi atrás para procurar. Mas só vive quem volta e fica. Até por isso que o oi Deus sou eu de novo é uma parada muito natural e pessoal minha, porque eu oro dessa maneira: Jesus, estou aqui de volta. Senhor, falamos ontem, parece que não adiantou nada, o pau está torando, confusão, e eu imagino que Deus vai olhar para mim assim: caramba, folgado, né? Mas olha para a palavra de Jesus, olha para os evangelhos e vê quem teve mais experiência. Foi o mais folgado. Irmão, quem que era o mais amoroso? Quem que deitava no peito de Jesus? Qual é o nome dele? João. Mas quem andou por cima das águas? Porque no fim, a gente só vive aquilo que pede. A gente só se envolve com quem a gente se dedica. A gente só vai desfrutar de quem Jesus é se a gente voltar e ficar na presença dele. Jesus, eu estou aqui de novo, Senhor, eu não desisti, eu quero viver o milagre completo, eu quero te conhecer na tua essência, eu quero viver, eu quero provocar. E alguém vai dizer: não pede para ir sobre as águas agora, irmão. Eu vou viver. Se quem veio antes viveu, eu também vou viver. Sabe, a parada é a loucura da fé. Constrange aqueles que não são parte do corpo que você é. Meu convite é simples: 2 perguntas, uma resposta. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Mas é uma conferência de crente, Dave. Vai chamar um evangelista. Eu não vim para entreter você. Eu vim para viver o meu chamado. Eu achei você aqui. Você falou: eu vou lá. Eu vou lá, é a igreja que está no hype. Jesus te achou, lindo. Jesus atraiu você para esse lugar. Jesus atraiu você. Talvez você possa ter vindo pelo motivo errado, mas o motivo certo te encontrou. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Você está olhando a vida toda de longe. Todo mundo vive, você não vive. Todo mundo experimenta, você não experimenta. E hoje você está aqui dizendo: eu quero viver esse negócio por completo. Eu quero viver. E alguém está perguntando: quanto custa? Dá para parcelar? Não dá. Porque nem se juntasse todo o dinheiro do mundo daria para pagar. E mesmo se tivesse todo o dinheiro, não teria porquê. Porque uma conta que já foi paga, não tem porque você paga de novo. A cruz já é uma realidade, o sangue já escorreu e ao 3º dia ele ressuscitou. David, eu tenho que mudar muito para tomar essa decisão? Sim ou não? Olha o perigo. É óbvio que não. É a mesma coisa que você dizer para um gordinho: ó, emagreça, não vá para o podcast. Perdão. Lembrei dos 30 gordos. Aqui. Pensamento intrusivo. Emagreça e depois vai para academia. Que lógica tem? Com o evangelho é igual. Não é muda e vai para Jesus, não. É vai para Jesus e te prepara.
Porque não existe evangelho que não transforma, não existe evangelho que não liberta, não existe, não. Depois que ele entra, é tudo novo. Irmão, e eu vou até falar, antes de melhorar, piora. Vai dar um desconforto absurdo. Você vai se olhar no espelho e vai dizer, não acredito. Vai dar ruim. O evangelho transforma o homem de dentro para fora. Você não muda para ser aceito. Você se torna aceito porque ele é pai. Mas depois você muda tudo que você é. Transforma, não adianta. Então não tem que mudar, não tem que pagar, não tem que mudar. O que eu preciso fazer? Reconhecer. Reconhecer que foi pelo seu pecado, que foi por quem você é, que a cruz aconteceu, que ele morreu por você. E como eu faço isso? É loucura. Por isso tem gente que se irrita. Uma oração. O que acontece? Passado perdoado. Passado perdoado. E o teu nome é escrito no livro da vida. Amém. Segunda pergunta é para você que já foi do time. Já andou com Jesus? Você até falava parecido com a galera dele. Mas talvez um irmão mais velho te incomodou, humilhou você, pisou em você, e você está achando que tem a ver com um líder. Mas não, irmão, era só gente desinformada no meio da multidão. Era só gente que não refletia o que ele era de fato. Talvez você foi embora porque você pediu algo e não aconteceu. Deus nunca foi o gênio da lâmpada e nunca será. Um pai de verdade não dá o que o filho pede, dá aquilo que o filho precisa. Então talvez é só a tua imaturidade que te levou para longe. Mas hoje você entrou aqui dizendo, eu vou lá. E aí o Espírito Santo começou a tocar em você, os louvores começaram e você está assim, que saudade. Está na hora de você voltar para casa, lindo. O Senhor Jesus achou você aqui essa noite. Está na hora de você tomar a melhor decisão da sua vida, voltar para Ele. 2 perguntas, 1 resposta. Eu pergunto, você responde. Não vai ter ameaça? Não. Porque não é pelo medo, é pelo amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E vai ter promessa? Não. Não é pelo que Ele vai fazer, é por tudo aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Vou perguntar. Se a sua decisão for sim, eu vou contar até 3. Você vai levantar a mão. A gente vai orar, vai fazer a maior festa que a Reino já viveu. Porque a Bíblia diz que se tem um pecador na terra que se arrepende, uma festa acontece no céu. E se tem festa no céu, vai ter uma festa aqui sinistra também. Amém? Eu vim por causa de você. Eu vim para... Você cai no golpe. Jesus te achou aqui essa noite. Aqui, lá fora, onde tiver alguém ouvindo agora esse apelo, eu vou perguntar se a sua decisão for sim. No 3, levante a mão. 1, 2, 3. Eu vou. Calma aí. Muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday, promoção, alguma coisa. Não, vou dar uma piorada então. Muita gente levantou a mão. Quando é muita gente, eu sempre desconfio. Alguém talvez entendeu errado. Eu não estou convidando você para viver. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se você tem caráter, e eu creio que você tem, amanhã de manhã, quando você acordar, haverá uma voz dentro de você dizendo: agora deixa eu completar a obra que eu comecei. Não adianta nada você se emocionar hoje e levantar as mãos, mas amanhã fechar o seu coração para aquele que começou a obra em você. Eu poderia celebrar e ir embora, mas eu prefiro colocar o peso da responsabilidade, não o peso do jugo, porque o jugo dele é leve e suave, mas o seu caráter precisa dizer para você: ei, não dá para levantar a mão hoje e se esquecer amanhã. Eu vou perguntar de novo. E a gente não está num ambiente de irmãos que vão te julgar. Se eles queriam te julgar no começo, já deve estar com vergonha pela mensagem.
Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você ficar de pé. Por quê? Porque eu quero. Eu que estou pregando. E se alguém que você ama está junto com você e está tomando essa decisão, pode levantar com ele. Ajuda ele. Porque quando você começou, talvez alguém também ajudou você. Amém? Vou contar até 3. E se você está tomando a decisão lá fora, aqui dentro, se você estiver lá já de pé, já economizou. 1, 2, 3. Faz o seguinte, igreja, levante todo mundo, por favor. Se tiver alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, abrace ela. Talvez você orou para esse dia, talvez você jejuou para que esse dia chegasse, e ele chegou. Aleluia. Pastor Eduardo, eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Eu amo isso aqui. Só você que está tomando essa decisão, você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua fronte, e você vai orar comigo a oração mais importante da sua vida. E no amém, aí a Reino sabe fazer festa mais do que ninguém. A gente vai voar dentro dessa igreja. E pelo amor de Deus, pega um lugar maior. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, você que está tomando essa decisão. E diga comigo, só você que está decidindo, voltando ou pela primeira vez lá fora, ou aqui dentro, ou online. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor é suficiente. Em nome de Jesus. Amém.